continuamos desde o Jive Broadcasting Hub aqui na Expert XP 2022. Acabamos de ter uma aula de uma operação super internamente chamamos o case da Horizon, sim, junto a Milton Pilon, o CEO de Horizon, mas isso foi apenas o primeiro step desse fabuloso case e agora vamos continuar com isso. Estamos novamente com Matheus Tesler, sócio da Jive Investments, Gilberto da TWK, seja bem-vindo, e Leonardo Santos, CFO da Horizon. Então, bom dia, gente, aos que nos vimos. Então, fascinante, porque já o primeiro case que acabamos de passar foi um refinanciamento de uma dívida, mas com participação em equity, que derivou de uma empresa fazer um turnaround, fazer um IPO, e acabamos de ter uma aula da gestão de lixo, que não é só lixo, justamente. Milton falou algo que é quase uma dicotomia, valorização de lixo. Fascinante. E agora na mesa já tenho advogados aqui, então estou com um pouco de medo, a ver até onde vai chegar este case. Então, vamos lá. Depois da operação que fizemos com a Horizon, depois de que refinanciamos, reperfilamos a dívida da Horizon, participamos, compreendemos o negócio deles, participamos até do IPO deles, aí depois apareceu uma outra oportunidade. Existia uma empresa que se chamava Estre, que também tinha um passivo relativamente grande, estava em uma situação financeira complicada, já estava em uma recuperação judicial, de fato, e aí, novamente, o sócio Matheus Tesler lá mergulhando oportunidades. Matheus, o que é a Estre? Qual era a situação financeira da Estre e qual era o passivo que eles tinham para comprar? Os bancos tinham deles para comprar, sim, né? A Estre, é legal falar que ela foi apresentada para a gente pelo Léo, né? Em janeiro de 19. E a gente conheceu a empresa e imediatamente depois de um café da manhã que a gente teve, eu pedi para o nosso analista, a Extra era uma empresa listada no mercado americano, pedi para o nosso analista Guilherme Campos fazer um ensaio para mim, né? Que era colocar o balanço da Rastec na época, agora Horizon e Estre lado a lado, para eu entender como ficariam os dois balanços combinados, né? Mas na época que a gente foi e começou a acompanhar, a Estre ela era uma empresa, talvez a maior ou a segunda maior empresa de gestão de resíduos do Brasil, com aterro sanitário e coleta, diferente um pouco da Horizon, que só foca mais na destinação de resíduos e valorização. Essa era uma empresa de recoleção de resíduos. Sim. Beleza. Então, o mesmo setor ou segmento correlato da Horizon, a gente já conhecia um pouco, a gente já tinha tido um MBA lá executivo e intensivo com o pessoal. Eu falei, olha, um case parecido, empresa com 2,2 bilhões de reais de dívidas bancárias, trabalhistas e mais um punhado de dívida fiscal, né? Acho que uns 3 bilhões de reais. Concentrada 3 bilhões de reais de dívida que estava em recuperação judicial. E aí ela ainda não estava, tá? Ainda depois não. pediu, a gente obviamente começou a falar com os bancos naquela época e foi um processo de mais de 1 ano e meio de namoro para a compra daqueles créditos dos bancos, tá? De vários bancos, então. 3 bancos, principalmente, né? Acho que não vale a pena pontuar quem, mas 3 bancos. Então a Jive acabou comprando 1,9 bilhões de reais de dívida de 3 bancos. Sim. Certeza, isso é uma posição como credor bastante grande, né? A gente tinha, Fed, 92% da dívida que a gente chama de concursal, depois o Giba dá uma aula aqui pra gente. É professor, então fica fácil. Uma posição muito relevante e a gente tinha vários caminhos ali para recuperar esse crédito, que era... Os bancos, eles tinham uma tendência de fazer a empresa fazer um downsizing, vender ativos. Esse era um caminho que a gente gostava um pouco menos. E o principal caminho que a gente via quando comprou era ter a convertibilidade desses créditos em ações da companhia. E aí várias medidas depois da aquisição dos créditos foram tomadas, né? Diligência longa, a gente precisava contratar um escritório que conseguisse nos conduzir
aqui por esse risco, é por isso que a gente escolheu um pouco do TWK também. E mais do que isso, né? Por mais que a gente conhecesse o setor de gestão de resíduos, bom, a gente é credor, faz distress e tudo, a gente precisava de um parceiro que soubesse fazer isso, né? Foi aí que a gente ligou para o Léo e para o Pilão e para o Ismar e falou, olha, talvez tenha aqui alguma coisa para a gente fazer junto. Mas espera aí, porque eu estava hoje mergulhando lá no site da TWK, diz que é um escritório especializado em reestruturação de dívidas de insolvência, litígios complexos judiciais e arbitrais, além de operações societárias financeiras. Nossa, ok, então... Qual era? Bonito assim, né, Federico? É bonito, parece importante com toda essa descrição. Né? Certeza é. Então, qual era, desde o ponto de vista jurídico, o aspecto jurídico, digamos, da adquisição desses créditos da parte da Jive e talvez as ideias que a Jive tinha para, como o Matheus já adiantou, que uma intenção de transformar esses créditos em uma posição, em ações da empresa. Desde o ponto de vista jurídico, dá para fazer? Como foi? Foi inovador? Foi algo novo? Todo mundo faz? Federico, não é um lugar comum, não é algo que todo mundo faça. Acho que a Jive tem um diferencial muito grande nisso, seja pela inteligência, seja pela capacidade de fazer uma boa gestão desse tipo de ativo estressado. E esse caso também era um caso que tinha suas complexidades. Então, sob a perspectiva jurídica, a gente tinha que analisar o todo, porque o crédito adquirido pela Jive tinha uma boa parte de garantias fiduciárias. Então, a dívida era composta de dívida que estava na RJ, sujeita à RJ, e uma dívida não sujeita à RJ. Para a companhia, para a própria Estre, ela também tinha que tomar cuidado com isso, porque essa dívida que não se sujeita à recuperação judicial poderia ser cobrada de qualquer outro modo ali por parte da Jive, especialmente atingindo alguns dos ativos que eram ativos importantes até para essa reestruturação. Esse era um caminho. Um outro caminho, como o Matheus falou, que se pensava era, aproveitando a reforma da lei de recuperação judicial, que tem uma previsão expressa agora para a possibilidade de conversão de dívida em capital social, converter dívida em equity, esse foi uma outra janela que acabou se abrindo para que a gente pudesse pensar também na estrutura por esse caminho. E uma última, que era uma estrutura talvez mais próxima do que quem atua nessa área de recuperação está mais acostumado, que era de constituir uma unidade produtiva isolada, a tal da UPI, para quem atua mais nesse meio, e por meio dessa congregação de ativos dentro dessa unidade produtiva isolada, seguindo um caminho próprio, né, de uma reestruturação societária do devedor, para que a gente pudesse chegar nessa estrutura de uma UPI, foi que a gente conseguiu visualizar um plano que seria melhor para o devedor, para os credores de um modo geral e para esse investidor credor que era a Jive junto com a Horizon. Então, foi nada trivial, mas ao mesmo tempo, acho que toda essa complexidade acabou se resolvendo de uma forma bem estruturada por conta da inteligência que estava na mesa ali mesmo, desse credor que percebe que o seu crédito não é para ser tratado só do ponto de vista de uma execução judicial, né? Acabo de escutar porque a descrição que está no seu site é bem certa, acostumado a isso. Então, aproveitando uma mudança na lei de recuperação judicial, logicamente com uma gestora que estava a fim de não só até uma parte dessa dívida, como você falou, que tinha direito a cobrar, digamos, demandar por fora da recuperação judicial, mesmo ante esse cenário, a Jive decidiu criar uma UPI, unidade de produtiva isolada, perfeito, para tentar trazer uma solução global mesmo para o caso da Estre, né? Porque no final das contas, e acho que essa foi uma das grandes vantagens para a companhia, obviamente para os credores também, você tem um desafogamento da companhia que tinha um passivo exigível fora da recuperação judicial muito alto, que dentro dessa estrutura, e justamente por ter uma Horizon e por ter uma Jive do outro lado, que tinham esse apetite a risco, a gente conseguiu concatenar todos os interesses para propor uma estrutura global. E isso tem muito a ver com várias coisas que falamos ontem sobre a cultura da Jive, que é tanto, obviamente, fazer o melhor para o investidor, para o stakeholder, mas também para o devedor, e com a finalidade de justamente manter os empregos da empresa que está em recuperação judicial e que se mantenha funcionando, né? E aí entra a Horizon, né, Leonardo? Porque eu queria saber um pouco, neste momento já existia uma relação, até uma amizade, muita confiança entre as duas empresas, quando, não sei
pelo que você falou, quem foi primeiro, se foi a Jive que começou a entender que existia um passivo para comprar, ou se foi a Horizon que havia uns ativos que eram interessantes para a operação. Como foi do lado da Horizon o nascimento dessa operação? O Matheus comentou, né? A gente teve o primeiro contato com a Estra, a Jive teve numa reunião conjunta, onde a Horizon, entendendo que é uma empresa do setor grande, um grande player do setor, a Estre, com ativos, enfim, que iam precisar de uma solução, e a Jive sendo criativa e tendo capacidade de pensar nesse tipo de solução. Então acho que foi isso que a gente pensou naquele café da manhã que o Matheus colocou, e que no final, depois de 1 ano e meio, a gente chegou na conclusão da compra da dívida, com o suporte do GIB e do time, e foi um processo longo, que teve várias etapas. E para a Horizon, muito agregador, né? Você pensar que, e pensando um pouco também na questão até da própria aquisição no final, né? Num mercado que você pode crescer de forma orgânica, mas também a questão do crescimento inorgânico por aquisições se faz bastante relevante. Você pensar numa transação que você compra 8 ativos de uma vez. A gente já consolidou 7, tem mais um ativo a ser consolidado agora, no curto prazo. Então, assim, a gente fazia muito sentido a gente pensar numa solução que, se tivesse algum ativo, se tivesse alguma saída que passasse por ter acesso a resíduo, e o Pilão fala sempre do banco de lixo e da matéria-prima, para a gente faria sentido. Esse foi o pano de fundo das nossas conversas quando a gente modelou. Para que todo mundo compreenda, quais eram os ativos da Estre que eram interessantes? Eram aterros sanitários? Aterros sanitários. A gente, o nosso mandato, né, e a atividade da Horizon começa na destinação final. Começa no aterro sanitário, e a nossa cabeça, e desde o IPO a gente fala isso, e a gente tem seguido a risca, e temos um plano de crescimento muito grande em cima disso, de como é que a gente consegue agregar valor ao resíduo sob gestão. A gente sempre falou sobre isso. Eu estava vendo o painel do Pilão antes, a nossa saída, inclusive a nossa de dívida com a Jive, foi na questão do biogás, e o Matheus e o Pilão falaram um pouco no painel anterior. Então, assim, a nossa cabeça com os ativos a serem comprados era a mesma coisa. Eles já têm uma geração de caixa feita a partir da destinação de resíduo, e como é que a gente vai agregar valor a esse resíduo que está ali? E a gente tem um plano grande em cima disso. E a gente viu isso desde o primeiro dia, quando a gente conversou sobre o case Estre, como é que Estre e esses ativos poderiam combinar com Horizon, e sempre em destinação final, e maximizar o valor do resíduo. Então, e quantos aterros eram? A companhia tinha 12 aterros, e a gente consolidou 7 aterros mais uma planta de beneficiamento. Na verdade, já consolidamos 6, tem um a ser consolidado, tem uma condição precedente para fechamento, e já consolidamos 6 aterros e mais uma planta de beneficiamento, e devemos aí no curto espaço de tempo, Dr. Giba, me corrija, a gente conseguir consolidar o último ativo também no processo judicial. Mas espera aí, vamos voltar aqui para Matheus e para Gilberto. Então, por um lado, créditos de 3 bancos que a Jive acaba incorporando. Por outro lado, a Horizon, que tinha interesse em crescer inorganicamente, ou seja, crescer via aquisição de ativos que tinham a ver com uma parte do seu negócio, porque depois, como o Milton falou muito bem, agrega muito valor a essa base, digamos. Mas no meio existiu um leilão judicial para transformar esses créditos em esses ativos que finalmente têm um destino final. Então, esse leilão judicial, quero falar disso, porque imagino que perderam um pouco de sono com isso, né? Quase nada. Eu acho que o detalhe é que esse case se passou inteiro dentro da pandemia, né? Tá, então a gente tem que agradecer o pessoal da Microsoft, que não cobra por hora. Foram muitos videoconferências. É verdade. Mas daquele momento que a gente consolidou o crédito, dezembro, janeiro, principalmente de 2020, a gente passou a estabelecer, você tinha um risco que foi muito calculado, e com a ajuda do pessoal da TWK, que era, você tem um risco de ser o maior credor ou concentrar boa parte dos créditos. O risco jurídico, aqui não vou entrar nos detalhes, mas existia um plano a ser cumprido para a mitigação desse risco. Eu acho que a gente cumpriu a risca. E, de fato, ali a gente foram passos muito bem pensados. Foi uma negociação intensa. E eu acho que, como é um dos nossos valores e virtudes, a gente fez uma negociação justa. Quer dizer, isso que você falou, Fred, que é a empresa, nenhum emprego foi perdido.
Interessante. Empregos mantidos. Mas então, a ver se dá para falar dos números. Os passivos eram de 1,9 bi. Sim. E a Jive comprou com um deságio grande, isso. Sim. Beleza. Agora, no leilão, obviamente existem outros ofertantes, né? Sim, e tiveram. Beleza, tem esse risco de não ganhar o leilão, né? No fim, quando a gente decidiu fazer o processo e quando a gente comprou o crédito, apesar da gente ter um memorando de entendimentos para a operação dos ativos com a Horizon, caso a Jive consolidasse esses ativos, essa era a parceria, não existia um direito de preferência. Porque também existiam outros compradores que não foram na Horizon. E a gente fez, e o Samber, que também estava dentro desse loop aqui, reunião com 11 players de mercado, brasileiros e internacionais interessados nas aquisições dos ativos. Pessoas que vieram querendo comprar os nossos créditos. Eu falei, pô, mas eu fiz todo o trabalho, 1 ano e meio, o crédito é meu agora, quero levar ao final a operação. Mas mesmo assim, a Horizon fez, né, dentro dessa parceria, foi quem melhor teve visibilidade sobre os ativos e ofereceu para a gente uma parceria mais coesa. Então, do ponto de vista do acionista, do cotista do nosso fundo, operação super rentável, e tem sido e vai continuar sendo, aonde a gente conseguiu falar com todo mundo e a Horizon conseguiu, acho que com essa visão de longo prazo de beneficiamento do lixo e dos resíduos fazer. Do ponto de vista jurídico, tudo que precisou ser feito, aí o Giba fala melhor, porque eu sou suspeito aqui, estava montando o case, foi feito e a gente chegou à conclusão de conseguir usar os nossos créditos como moeda para levar os ativos como pagamento do preço pelos ativos. O Giba pode falar juridicamente como isso era Exatamente. possível. Então, a Jive utilizou os próprios créditos como moeda de pagamento no leilão judicial para os ativos. Exatamente, Federico. E acho que assim, só dando um passo atrás do que, como o Matheus colocou, evidentemente, quando você assume essa posição de um credor tão relevante dentro de um processo desse de reestruturação, você não costuma ser recebido imediatamente com um tapete vermelho, né? Não é a melhor recepção. O nosso caso aqui, com a aquisição dos créditos, também não foi imediatamente que o devedor virou e falou, beleza, vamos conversar aqui, vamos bater um papo. Nós tivemos que tomar medidas primeiro para poder tirar também de uma zona de conforto, porque talvez outros credores não estivessem sendo proativos, como a Jive e Horizon acabaram se tornando naquele processo, para que eles viessem à mesa. Então, nós, inclusive, fizemos uma apresentação de uma proposta de plano que a gente trouxe para os credores para mostrar isso aqui é o que nós entendemos que para em pé para essa companhia diante de todo o endividamento, graças a essa inteligência de estudo do caso e ter essa visão holística, essa visão completa do que estava acontecendo. Quando a gente superou essa etapa toda das primeiras brigas, né, e conseguiu chegar numa negociação que fazia sentido para todo mundo, além de ter um plano que contou com essa aprovação muito maciça dos outros credores, do próprio devedor também, a gente estruturou então uma saída por meio de um leilão judicial dessa UPI, essa unidade produtiva isolada, para que a gente pudesse fazer uma aquisição com dinheiro e crédito. E, ao mesmo tempo, algumas outras coisas foram interessantes ali do ponto de vista jurídico, que criou um bom precedente, inclusive, aqui no Brasil. Que nós tivemos uma figura validada judicialmente do primeiro proponente, o tal do stalking horse, né, usando os termos em inglês e os anglicismos, e também tivemos a possibilidade de incluir uma cláusula ali dentro do próprio plano, transparente, aberta para todo mundo, que uma vez que Horizon e Jive gastaram energia, gastaram dinheiro e tempo para poder avaliar os ativos antes, tinha uma cláusula ali também compensatória caso um terceiro viesse a ser considerado vencedor, que era a tal do breakup fee. E acho que esse precedente, do ponto de vista jurídico agora, ele é super interessante porque ele é o primeiro precedente do Brasil que aborda o tema do breakup fee em conjunto com esse de stalking horse. Então a gente tem um precedente transitado em julgado no Brasil, mostrando, né, os benefícios e as vantagens de se ter uma estrutura dessa, que apesar de complexa, funciona para processos de reestruturação. Muito interessante, pois justamente é o que a Jive se dedica, né, a fazer operações estruturadas, mas bem lastradas com garantias, né, que é exatamente isso. Não só garantias, né, é legal você ter trazido, né? Essa é a sofisticação que o investidor de distress minimamente precisa ter, que é buscar inovações em outros países, em outras leis, trazer para cá e conseguir fazer uma operação complexa, negociação complexa
e ter a validação jurídica. Quer dizer, o primeiro case, eu não sabia, na verdade, que era o primeiro case, que eram as duas coisas. Exatamente. Que honra. Então, incrível. Então, leilão judicial, a Jive, junto aos créditos que já tinha comprado de outros bancos, participa do leilão judicial, está permitido por lei isso, acaba ganhando o leilão judicial. Era a Horizon. Então, e a Horizon, como é que a Horizon, em conjunto pagou, digamos, para a Jive esses novos ativos? A Jive com aterro sanitário, não sei o que ia fazer. Então, a Horizon tem muito para fazer, como o Milton acaba de falar. Eu também não saberia, vai. Eu também não saberia o que fazer. Então, aqui o especialista. Então, primeiro, como se pagou isso? A forma de pagamento, ela é pública, até foi objeto de fato relevante nosso no momento da aquisição. A transação, acabaram sendo duas transações em uma, né? Uma transação onde Horizon e Jive compraram os ativos da UPI, a Jive de uma forma muito mais relevante, muito mais presente, muito mais significativa, porque era a grande detentora dos créditos, e depois, no mesmo ato, Horizon compra 100% dos ativos e consolida esses ativos na sua base, pagando, e também teve um quê de criatividade ali também, porque a gente parte em recurso, parte com eventual interesse de equity da Jive na Horizon, numa empresa listada. Então a gente montou uma equação que no final do dia foi criativo, também teve, acho que é engraçado, né? Se a gente parar para pensar, toda a nossa história teve vários componentes de criatividade e de inovação. Acho que aqui também tem mais um aqui na forma da forma que a gente estruturou essa transação, parte paga em cash, parte paga em cash ao longo do mais em dinheiro, mas ao longo do tempo, e parte com um interesse de equity que a Jive de alguma forma tem conosco ali, enfim. Então acho que tem aí mais um componente de interação para colocar a mão nesses ativos que tem muito potencial, né? Acho que o Pilão falou um pouquinho também da questão da energia. A gente tem ali um ativo que a gente comprou. O fechamento da transação foi dia 19 de abril, né? A gente está ali há menos de 120 dias. A gente já tem um ativo gerando a primeira planta de energia a partir de biometano proveniente de aterro sanitário do Brasil, operando em Paulínia, em cima de um ativo recém-adquirido. Então, a gente acho que conseguiu fazer com muito sucesso. E a pergunta é exatamente isso. Então, essa integração foi mantendo os empregados da antiga Estre? Sim, a Horizon, para ser um pouco de número, tá, Fred? A gente, antes da aquisição, a gente tinha 1.100 funcionários, 1.050, 1.100 funcionários. A gente tem algo da ordem de 1.700 e foram 600 funcionários incorporados. Então você vê que pelo número de funcionários, ou seja, ou pelo tamanho de receita ou de EBITDA contribuído nos ativos, a gente quase que dobrou de tamanho nessa transação, mantendo todos os profissionais. A gente não teve nenhuma disruptura no sentido de mão de obra, no sentido de atividade, né? Lembrando que a gente está falando de uma atividade essencial. Então, e a preocupação também de não parar em atender as municipalidades e os clientes finais, né? Então isso não aconteceu, não teve nenhuma disruptura ao longo desse tempo. Acho que foi feito de forma bastante cuidadosa, e acho que uma preocupação que a gente, acho que pela nossa atividade, a gente sempre teve, mas a Jive, que talvez tenha um DNA mais financeiro, mas sempre trouxe, seja para o histórico dela com a Horizon, enfim, já tem uma relação longa, ou seja, para o histórico mais recente da transação dessa aquisição. Agora, que interessante isso, porque Milton falou muito bem do propósito, da visão de Horizon, de como não só faz um bem para a sociedade, mas está contribuindo para resolver um grande problema da humanidade, que é a geração de tanto plástico novo, com todo o que fazem de reciclagem e tudo isso. Então, é um benefício claro para a sociedade, mas quando alguém pensa em uma recuperação judicial, no case da Estre, o primeiro que as pessoas pensam, vão ficar famílias sem emprego, mas em toda esta operação se manteve até o emprego dessas pessoas. Qual foi o ganho, digamos, em EBITDA da Horizon pré-transação e pós-transação? A gente tem, enfim, a Horizon tem um EBITDA crescente por conta das atividades que ela vem incorporando nos seus ativos. Mas usando aqui números estáticos que a gente reportou ali da ordem de 180 milhões de EBITDA nos últimos 12 meses, que são nossos últimos números reportados, a transação de Estre quase que duplica esse tamanho, sem olhar as opcionalidades.
sem olhar as atividades adicionais. Se você colocar o potencial de geração de energia, como a gente já está fazendo parte em Paulínia, a gente não está explorando 100% da energia ali no projeto de Paulínia, e nos outros 6, 7 ativos, mesma coisa o biogás, o crédito carbono, que é uma coisa muito presente hoje na nossa atividade, o reaproveitamento de reciclado, isso multiplica várias vezes. Já estão efetivamente transformando os aterros sanitários da Estre em ecoparques. Em ecoparque, sim. E hoje, falando com Milton, que falou muito bem disso, reciclagem, biogás, biometano, geração de energia limpa, crédito de carbono, e falou até de fertilizantes. Falou do reaproveitamento do lodo, né? O Pilo contou um pouquinho desse projeto, enfim, super disruptivo também, de reaproveitamento, um pouco de economia circular, o lodo que os aterros sanitários recebem um volume significativo de lodo, de estação de tratamento de efluentes. Sim, recebem lodo. Lodo, como uma parte, enfim, é significativo pensando no mercado de lodo. Mas de onde Dentro chega? do aterro é pouco. De onde chega esse lodo? Das estações de tratamento de efluentes. Beleza. Então, e a gente recebe um volume que é bastante lodo, pouco versus o volume total do aterro, mas o suficiente para você gerar bastante valor com a questão do fertilizante, que hoje, enfim, o preço aumentou muito também no mercado internacional. Eu sei que isso é normal para vocês, mas quando eu escuto isso, eu digo reaproveitamento do lodo. Sim. É absolutamente incrível como isso gera valor, faz crescer o EBITDA, faz crescer a receita da companhia e claramente um benefício para o meio ambiente muito óbvio. Falando um pouco, digamos, de números, ¿sí? Estava voltando para Mateus, desde o ponto de vista investidor. Então, podemos falar um pouco, sei lá, quanto a Jive investiu originalmente, como saiu essa operação. Uma parte foi em equity, novamente, de Horizon, já falamos que no IPO abriu a 22, chegou um máximo de 35 lá, agora está estabilizado, acho que por 29 por lá. Então, como foi desde o ponto de vista de investidor da Jive, números? A gente investiu nos créditos quase 350 milhões de reais para comprar aquela posição. O pessoal da Horizon também teve uma contribuição aqui, apesar do exemplo não kasher, e o meu rabino vai ficar bravo, era a história do ovos com bacon, né? Todo mundo precisava dar um pedaço da carne para estar no case. A gente já recebeu no evento de abril, no trânsito em julgado, onde sacramentou aqui o case, 125 milhões de reais já foram devolvidos. A gente espera que entre o crédito a ser pago e ações da Horizon no futuro, que a gente colete perto de R$1 bilhão nesse case. Nossa. Então, não só a Estre, que estava em recuperação judicial, que se manteve funcionando, né? Um tamanho menor, funcionando. Aliás, justiça seja feita, né? A gente falou muito da Horizon, falou do TWK super bom. O pessoal da Estre também na negociação foi muito fair e profissional. Então eu queria mandar um abraço para a turma. A gente se honra de algumas negociações. A gente encontra o pessoal na rua e a gente não atravessa, só vai atravessar para encontrar a pessoa e dar um abraço. Eu acho que é o caso aqui. Né? E vale também para o Renato Maggio, lá do Machado Meyer, que trabalhou também na perna do M&A. Exato, faz todo sentido. O Maggio é excelente. Bom falar de concorrente bem, né, Giba? Então, como saiu? A Estre saiu da recuperação judicial? A Estre, ela saiu da recuperação? Ainda não foi encerrado o processo, mas o plano está sendo cumprido e não tem mais uma briga contra o plano. Mas vai sair. Isso. Ela manteve também empregos, manteve contratos. A gente sabe que eles fizeram também o equacionamento da dívida tributária. Hoje ela é uma empresa, estimo eu, a gente não tem tanto mais informação, mas estimo eu que a Estre hoje é uma empresa geradora de caixa. E o plano e a forma como foi conduzida, a gente passou noites em claro, o Léo, eu, o Hamilton, que é o CEO da Estre, junto com o Leopoldo, que é um profissional fantástico lá, que ajuda o Hamilton a comandar a companhia, fazendo com que os números parassem em pé, que a gente mantivesse a empresa Estre rodando, conseguindo pagar todos os seus credores, que é um valor que a gente tem, mantendo todos os empregos, e a gente conseguisse dar essa perspectiva de retorno fantástica para os nossos investidores, para que a Horizon pudesse dobrar ou ter a perspectiva de dobrar e mais do que dobrar a sua rentabilidade, etc. Então, é um caso que a gente se orgulha muito
porque em todas as partes saíram, não sei, felizes, mas saíram com um sentimento de vitória. E a melhor negociação é quando todo mundo sai feliz, sai bem, né? Sem vencedores ou perdedores. Realmente é um case que merece ser contado, né? A Horizon que dobrou de tamanho e continuou com o seu propósito, sua missão de revalorizar o lixo, transformando aterros sanitários em ecoparques, créditos de carbono, biogás, biometano, energia limpa, fertilizantes, reciclagem, a mais. A Estre que conseguiu está em vias de fechar a sua recuperação judicial, manteve também os empregos, os que passaram para a Horizon também, se mantiveram, e para o investidor transformou 300 em 1 bilhão em 2 anos. Vai. A gente pretende que chegue até lá, né? Mas essa é a perspectiva, esse é o nosso cenário. Me convenceram. Eu estou com um advogado aqui, especialista mesmo, me convenceram. Então, Mateus, mesma pergunta que antes. Então, se o investidor quer investir, quer participar desse tipo de operações, em quais fundos da Jive pode fazer isso? Aqui é o fundo de stress. Essas operações a gente faz nos fundos de stress. Vem aí o fundo 4, então... Vem aí o fundo 4. Vem aí o fundo 4. A gente quer replicar muito e encontrar empresas únicas também, que é onde a gente possa replicar esse case. Quer contratar o TWK também? Com certeza, que gente que faz um bom trabalho, cobra um preço justo e deixa lá os cotistas felizes também, com certeza, é o caso. E a gente gosta muito da turma. Então, o Fundo 4 vem aí. Fiquem ligados, a gente vai começar um processo de captação Fundo em algum momento. Né? Fundo Jive 4 Distress. Para investidor profissional, vem aí com operações similares a esse caso da Estre e Horizon que a gente contou aqui antes. Beleza, um case fascinante, merecia ser contado, vai ser recontado e com certeza esta relação vai perdurar ainda mais. Senhores, muito obrigado pela sua participação, foi fascinante e continuamos aqui no Jive Broadcasting Hub. Obrigado, Obrigado pelo convite.